Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ju, cofundadora da Gelatina, e estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. A Gelatina nasceu quando eu e a Amanda, a gente resolveu aglutinar a Camila na trupe. E foi perfeito, porque a gente é muito complementar. As três têm mais de 15 anos de experiência no mercado corporativo, nas áreas de comunicação e RH. Isso faz toda a diferença no nosso trabalho. Mas antes de começar a falar sobre o tema que eu vou falar aqui com vocês na live, eu queria aproveitar esse espaço para responder uma pergunta que todo mundo faz quando a gente se apresenta. Por que gelatina? E a gelatina, o que é a gelatina, né? A gelatina nada mais é do que diferentes ingredientes misturados, que quando misturados, juntos eles se transformam em algo novo. Na verdade, eles se transformam em algo novo dentro de um ambiente propício. Caso contrário, você não tem gelatina, fica aquela coisa meio molenga, meio esquisita. E a proposta da gelatina é exatamente essa. É aglutinar as melhores ideias, pessoas e soluções para fazer e pensar em inovação em gestão de pessoas. Fora que a gelatina, ela é flexível, ela é versátil, ela é divertida, transparente. Características que para a gente são fundamentais quando a gente pensa em ambientes de trabalho inovadores e centrados em pessoas. A gente usa a abordagem do design que muda radicalmente o nosso olhar. Porque ao invés de eu focar no processo e em como eu posso otimizar ele, eu olho para as pessoas que utilizam esse processo. E ao fazer isso, eu coloco ela como protagonista da própria experiência dela. E isso é transformador. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Sobre pessoas. Tem uma fala do Simon Sinek que resume muito bem a mensagem que eu quero passar aqui para vocês hoje. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E o Employee Experience, ou a experiência do funcionário, ela nada mais é do que a tangibilização para as empresas desse olhar, no nosso ponto de vista. Mas o que vem acontecendo no mundo para que o conceito de experiência ele seja tão valorizado? Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu que tinha acabado de ficar noivo e estava me contando como é que ele tinha feito o pedido para a noiva dele. E ele começou dizendo que era aniversário do namoro deles e ele resolveu levar a Karina no mesmo restaurante que eles tinham tido o primeiro encontro deles. E o restaurante se tornou um lugar super especial, sabe, para eles. Eles viraram habituê. Eles conheciam o dono, todos os garçons, o chefe sempre fazia a entrada que eles mais gostavam, mesmo quando não estava no cardápio. E óbvio que ele avisou a todo mundo que naquele dia ele ia fazer o pedido de casamento para ela. Eis que, ao cumprimentar o rapaz do valet e perguntar como estavam as coisas, o menino vira para ele e fala: "Ih, chefe, hoje está complicado. Se eu fosse você, eu ia no barzinho da esquina." Não preciso nem dizer que todas as expectativas e planos que ele tinha para aquela noite foram por água abaixo, não é verdade? Ele acabou desistindo de fazer o pedido naquele dia, mudou todo o plano que ele tinha em mente para como que ele ia fazer aquilo, mas sim, o André fez o pedido, a Karina soube dessa história, e eu pedi autorização deles para trazer essa historinha e para contar para vocês aqui hoje. Mas por que eu estou falando disso? Por que eu trouxe a história do André e da Karina? Porque muitas vezes as empresas elas não fazem ideia de onde começa a experiência do seu cliente com a sua marca. Quantas empresas possuem produtos cheios de tecnologia, investem milhões para construir marcas por meio de campanhas lindas, mas na hora da verdade proporcionam uma experiência ruim para o seu consumidor? É só a gente pensar nas empresas, nas empresas de telefonia, nos bancos, a companhia aérea, serviço público em geral, né? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com 10 mil jovens e eles entrevistaram esses jovens perguntando de diferentes empresas, entrevistando sobre empresas de diferentes segmentos, de diferentes marcas, e 73% deles afirmaram que preferiam ir ao dentista do que ir ao banco. Quão ruim
é a experiência desses jovens de ir ao banco. Vamos pensar, assim, o impacto desse número é alto, 73% é uma de 10 mil pessoas, é um número alto, na verdade. E em cima disso, eu quero convidar vocês, eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero que vocês pensem aqui comigo e se lembrem de uma experiência ruim que vocês passaram. Como é que foi isso para vocês? O que vocês pensam? Quem estava com você nessa experiência? Onde aconteceu isso? O que houve? O que te falaram ou o que fizeram? Como é que você se sentiu? Que emoções você sente hoje quando você se lembra dessa experiência? Provavelmente, você ficou com uma impressão que deve durar até hoje. E isso provavelmente influenciou na maneira que você passou a interagir com as pessoas ou serviços ou produto que você possa vir a ter pensado. E por conta disso, a gente passa a ter determinados tipos de comportamento que levam a um resultado. Por exemplo, eu mudei a minha operadora de celular assim, eu não aguentava mais, toda vez que eu precisava de uma ajuda deles, passar por uma experiência ruim. Agora, a empresa pode pensar, né, putz, é um cliente que eu estou perdendo. Mas para pensar, se várias Julianas, ao mesmo tempo, resolvem sair daquela operadora justamente porque ela teve uma experiência ruim. Cara, a gente não tem noção do impacto que o coletivo pode ter, seja para levar uma empresa a sucesso, ou seja para quebrar ela. Isso é muito sério, quando a gente pensa por esse ponto de vista, né? Agora eu quero que vocês pensem numa experiência positiva, numa experiência feliz, quando você só de lembrar, você já sorri. O que você sente com ela? Quando você pensa nela, o que você sente? Como é que você se conecta com ela? Como é que você se conecta com esse momento que ela aconteceu, o contexto que ela representa? Se a gente segue a mesma lógica, quando a gente vive experiências positivas, elas influenciam atitudes positivas, que geram comportamentos positivos e que, por consequência, trazem resultados positivos. Agora, por que a gente começou a falar de experiência quando a gente está tratando de negócio? Tudo bem? Desculpa, gente, não sei fazer isso. É a primeira vez, estou super nervosa, mas tudo bem. Vamos lá. Por que a gente começou a falar de experiência quando a gente trata de negócio? Porque os consumidores, eles perceberam que as redes sociais, elas eram muito mais do que um canal de troca de mensagem, onde você cria álbuns de fotografia, onde você atualiza status sobre a sua vida ou a vida dos seus amigos e dos seus familiares. Quando eles se sentiam insatisfeitos, eles começaram a compartilhar isso na rede, buscando a solidariedade dessa rede. E aí, quando isso começou a acontecer, houve todo tipo de reação por parte das empresas. Algumas desacreditaram publicamente os seus clientes, eu não preciso nem dizer que o efeito disso foi catastrófico. Outras já reagiram um pouco melhor, resolveram se retratar, pedindo desculpas e pedindo uma segunda chance para esses consumidores. E aí as consequências foram mais suaves e tiveram resultados mais positivos. Agora, teve também aquelas que simplesmente não tomaram conhecimento sobre o que estava sendo dito por simplesmente não estarem na web e presentes nas redes sociais. O aumento da complexidade no relacionamento com o cliente a partir da ampliação dos pontos de contato com as empresas e da mudança na relação de poder entre empresa e cliente amplificou a voz do consumidor. E as estratégias de relacionamento até então compartimentadas, elas passaram a fazer mais sentido e não funcionar mais da mesma maneira como elas funcionavam até então. E aí, o que a gente aprendeu com isso? Que as experiências, boas ou ruins, elas podem fortalecer ou não os laços de um relacionamento. Com isso em mente, muitas empresas passam, então, a colocar o cliente no centro da sua estratégia, procurando entendê-lo em profundidade, resolvendo seus problemas, atendendo às suas necessidades e criando experiências que geram valor para ele, cliente.
E as empresas que aplicam melhor essa estratégia, elas são aquelas que perceberam que é fundamental também ter esse olhar para a gestão de pessoas. Ao se propor a projetar a experiência do funcionário, as empresas criam ambientes de empatia, colaboração e cocriação. E diversas pesquisas mostram a importância dessa estratégia hoje. Um estudo da Gallup, por exemplo, ele fala que empresas com profissionais mais engajados são 21% mais rentáveis. A gente não pode ignorar um dado desse, na verdade. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro com os dois cases que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Mas, de qualquer forma, para a gente, é isso que vai permitir as empresas se manterem competitivas e prosperarem no mercado hoje. Agora, para entender as necessidades, para entender essas necessidades e possibilitar que inovações e resultados positivos aconteçam, é preciso conhecer os seus clientes. Você tem que ouvi-los e projetar serviços para que experiências positivas possam acontecer. E para nós, o funcionário é fator fundamental do sucesso dessa estratégia. Cuidar da experiência dele é uma das premissas para você começar a construir uma cultura centrada em pessoas. Lembra que eu falei no início que eu vinha falar de pessoas para vocês, certo? Pois é. Não importa se a gente está falando de clientes, se a gente está falando de fornecedor, se a gente está falando de consumidor ou se a gente está falando de funcionário. No fim do dia, somos todas pessoas. Só que essas pessoas, elas ocupam papéis diferentes dentro da estrutura organizacional. A relação, o papel do cliente ele é completamente diferente do papel do funcionário. A relação que eu vou estabelecer com o cliente, ela não é a mesma relação que eu vou estabelecer com o meu funcionário. Eu preciso entender que eu preciso me relacionar e eu entender qual é o tipo de relação que eu vou ter com cada um deles, porque existem diferentes elementos presentes na relação que precisam ser considerados. O que as empresas têm que ter em mente é entender qual a relação que elas querem estabelecer com cada uma dessas pessoas. Tem dois cases que são bem famosos sobre justamente como criar um contato pessoal e emocional com os seus clientes. E para isso, eu quis trazer para vocês, porque para a gente eles trazem uma visão bem diferente e bem bacana sobre o que eu quero tratar um pouco com vocês agora. Um dos cases é o das Zappos. Eu não sei se vocês conhecem as Zappos, mas a Zappos é uma varejista de sapato e roupas online ligadas à Amazon. Eles adotaram um modelo de negócio totalmente atípico, não ortodoxo, e os resultados que eles atingiram são impressionantes. Eles são famosos por conhecer os seus clientes a fundo. Às vezes, eles se propõem a resolver problemas que nada tem a ver com o negócio deles. E dão, inclusive dar presente para os seus clientes de repente, assim. O cliente se surpreende, não só ele recebe o que ele comprou, mas ele também recebe um presente que veio da própria Zappos. O Nubank também trabalha um pouco nessa linha, né? Mas o case que eu quero falar, que eu quero trazer para vocês, eu acho maravilhoso. A varejista, ela não tem uma política que limita a duração dos atendimentos e nem uma política que estabeleça uma meta uma meta de contatos a serem feitos pelos atendentes ao longo do dia. Mas, de qualquer forma, em média, as ligações duram por volta de 7 a 9 minutos. Mas teve uma ligação que foi registrada que durou 9 horas. 9 horas. É muito tempo no telefone. Nem eu posso ficar 9 horas no telefone com uma pessoa só. Mas, para as Zappos, isso foi fantástico. Isso não era um problema. Isso não foi um problema. Por quê? Nela, obviamente, o cliente começou falando de produtos, fazendo perguntas referentes a produtos, mas ao longo da ligação, o atendente foi perguntando para esse cliente de onde ele era, o que ele fazia, o porquê que ele estava comprando aquele item que ele estava comprando. E ao longo do tempo, eles acabaram descobrindo que eles tinham nascido na mesma cidadezinha e tinham conhecidos em comum. Eu tenho uma teoria de que o mundo tem 17 pessoas. E, Amanda, esse é outro exemplo. Amanda, minha sócia, está aqui, gente. Esse é outro exemplo de que o mundo só tem 17 pessoas. Mas, enfim, isso é uma teoria minha.
papo para outro momento. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a ligação que começou com um contato comercial terminou com duas pessoas virando amigos de Facebook. E para muitos, o tempo gasto nessa chamada ele pode parecer completamente desperdiçado, mas para as Zappos significa uma conquista. O funcionário, ele só recebeu aquela ligação do dia, também, né? 9 horas, mas ele só recebeu aquela ligação do dia dele. Pode não fazer sentido quando a gente pensa com um mindset de metas e de objetivos diários de uma área de atendimento ao cliente. Mas para as Zappos, o foco está no longo prazo e no relacionamento que se estabeleceu com aquele cliente. Para eles, ele vai provavelmente comprar várias outras vezes, vai voltar muitas vezes às Zappos, e não só vai voltar a consumir as Zappos, mas ele também vai indicar as Zappos para a rede dele. E é isso que importa para eles. O outro case que eu quero falar com vocês é do Airbnb, que deu o pontapé inicial na revolução do RH ao criar a área de Employee Experience, com o propósito de criar experiências memoráveis para os seus funcionários do ambiente de trabalho. O Airbnb também abandonou modelos tradicionais de gestão e de negócios e ele provocou uma mudança muito interessante ao empoderar o seu funcionário. E isso teve um efeito gigantesco no sucesso da companhia, tanto monetário quanto culturalmente. E o que o Airbnb fez de uma maneira bem resumida? Ele simplesmente envolveu o seu funcionário, especialmente quando se tratavam de coisas que afetavam a sua vida diária de trabalho. Desde de onde ele vai trabalhar, tipo o lugar físico, a mesa, o tipo de mesa, o tipo de estação de trabalho que ele vai ter, até o que ele vai comer durante o dia. Com funcionários passando cada vez mais tempo no trabalho, é vital entender as suas opiniões, ouvir o que eles pensam sobre isso e envolvê-los na criação de experiências que façam sentido para eles, que eles queiram ter dentro do trabalho deles. O funcionário engajado e feliz tende a ter mais clientes engajados e felizes. Essa é a grande sacada que eles tiveram. Agora, para isso acontecer de verdade, tem que ser genuíno, tem que ser autêntico. Tem que vir do topo e começa com liderança, não tem jeito. Os fundadores e executivos, eles criam a cultura e o propósito do negócio, mas isso tem que ser nutrido em todos os aspectos da experiência, em todos os níveis da empresa. Quando há um propósito forte e transparência na tomada de decisão, todos conseguem ver o porquê que está fazendo o que está fazendo. E sem isso, eu não consigo me conectar. E quando eu não consigo conectar, eu não consigo dar o meu melhor. Ter uma experiência de trabalho motivada por propósito não significa que cada iniciativa que você faz vai ser bem-sucedida automaticamente. Muito pelo contrário, ter uma ótima experiência de trabalho é sobre testar, é sobre aprender com os erros, é sobre se adaptar e principalmente estar aberto a evoluir de acordo com as mudanças e nas necessidades dos seus funcionários. Mas o que eu mais gosto desses dois exemplos é ressaltar que em ambos o foco é construir uma cultura centrada em pessoas. Mas uma começa com um olhar de fora para dentro, que é o caso das Zappos, e outra, enquanto que o Airbnb vem de dentro para fora. Entender o momento que a sua empresa se encontra é o que importa no final do dia. O ideal para a gente na Gelatina é olhar primeiro para dentro para você depois olhar para fora. Mas pela lógica do mercado, também faz sentido olhar primeiro para fora para depois olhar para dentro. Não existe certo ou errado, existe o que faz mais sentido para o momento da sua empresa. Mas o que você nunca pode deixar de fazer é olhar para todas as pessoas envolvidas e as suas necessidades. Afinal, como eu comecei citando Simon Sinek, quando os negócios, eles na verdade, eles não são B2B, eles são H2H, é human to human, é por pessoas para pessoas. E quando a gente pensa dessa forma, a gente percebe o EX como um mindset, um olhar diferente para o funcionário, para que ele tenha a sua demanda atendida e com isso possa repensar e melhorar a sua experiência na sua jornada de trabalho.
Ou seja, a gente precisa pensar em todos os momentos que o funcionário está em contato com a empresa. Quais são as experiências que ele vai viver? Quais as emoções que ele vai registrar ao longo dessa história? E é por isso que, para a Gelatina, o Employee Experience, ele é a soma das percepções que o profissional tem de todas as suas interações com a organização. E isso se dá durante o seu ciclo de vida, que é o período que ele está conectado à empresa, seja como candidato, profissional ativo ou inativo, ou aposentado. Quanto melhor a experiência do funcionário, mais positivos serão os impactos no seu engajamento, na sua performance e na cultura organizacional. O equilíbrio entre as necessidades e as expectativas, de tanto da organização quanto dos funcionários, é o ponto-chave para o melhor resultado. Falando um pouquinho mais sobre o ciclo de vida do funcionário, existem vários momentos em que ele pode ter uma experiência positiva. Quer um exemplo? Durante anos atrás, eu estava conduzindo um processo seletivo e tinha um candidato muito bom que eu tinha, mas eu não conseguia de jeito nenhum que ele viesse até a empresa. Tem uma pergunta? Posso só terminar essa? Tá, legal. E aí eu estava conduzindo esse processo e eu não conseguia trazer ele até a empresa, porque ele fazia um horário especial que ele pegava fretado. E eu não conseguia, então eu não conseguia vir depois do horário para me encontrar, para fazer a entrevista, e eu também não podia recebê-lo no meio do dia porque a vaga era confidencial. E aí, o que eu fiz nessa situação? Ele era um excelente candidato, eu queria entrevistá-lo, eu não queria perder ele do processo. O que eu fiz? Eu marquei um almoço perto do trabalho dele, com ele. E funcionou super bem. Ele ficou mega surpreso com a minha abordagem, com a minha sugestão de agenda, na verdade. E aquilo marcou ele. E, infelizmente, ele não foi o candidato selecionado, mas apesar do recrutamento não ter sido um recrutamento de sucesso, aquilo marcou ele. E marcou tanto, e apesar de ter sido super pontual o nosso encontro, anos depois ele veio me procurar no LinkedIn, querendo a minha opinião e a minha ajuda, porque ele estava querendo fazer uma transição de carreira. Eu achei isso muito bacana, sabe? Porque a gente não tem noção do poder que emerge quando a gente estabelece conexões genuínas com as pessoas, sabe? É muito forte isso. E quando você enxergar o ciclo de vida como uma jornada só, em que as pessoas elas precisam estar conectadas com a empresa, é ter esse cuidado, sabe? É manter esse cuidado. O olhar compartimentado em silos, que ainda é regra na maioria das empresas, prejudica a gente ter esse tipo de cuidado, que é necessário para a gente gerar e manter a conexão. Ao se propor a esse olhar, a gente entende que a pessoa precisa ter uma experiência mínimo coerente para se manter engajada ao longo da vida dela dentro daquela empresa. A gente tinha uma pergunta. Pedindo para você comentar um pouco sobre os funcionários serem uma grande vantagem competitiva do seu negócio, serem vistos como uma vantagem competitiva do negócio. Legal. A pergunta foi como é que a gente falar um pouco mais sobre os funcionários enquanto vantagem competitiva do negócio. É justamente isso que eu estou falando. Quando a gente passa a ter o olhar para o funcionário, colocar ele enquanto protagonista da própria experiência, a gente inevitavelmente, e não só, quando eu sou protagonista da minha própria experiência, eu tenho voz. Então, ao pensar nos processos, ao pensar na experiência que ele vai ter ao longo da vida dele na empresa, eu engajo ele nesse processo, porque ele passa a ser responsável pelaquela solução também, ele é corresponsável daquela solução. E uma vez que ele está engajado, ele inevitavelmente se torna mais produtivo. E no que ele se torna mais produtivo, os processos fluem melhor, ele atende melhor o seu cliente. Então, a cadeia ela fica virtuosa. Por isso que eu falo, não basta só ter propósito, porque o propósito, às vezes, ele pode ser muito grande, muito longe, e ele, de alguma maneira, ele precisa estar conectado com a minha atividade no hoje. Se eu entendo por quê, se existe transparência na tomada de decisão, e se eu entendo por que o que eu faço é importante para o negócio, é importante para a empresa,
eu consigo me conectar a longo prazo e aí isso faz com que eu queira dar um melhor. Eu respondi? Foi? Então tá bom. Bom, vou continuar então. Obrigada pela pergunta. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida. E, gente, sempre que for possível eu vou parando para responder as perguntas que vocês forem tendo. Mas, assim, só para vocês entenderem, eu não sei tudo, estou longe de saber tudo. Aquilo que eu souber responder, eu vou responder, e aquilo que eu não souber responder, eu prometo correr atrás e tentar de alguma maneira, não sei, ou vocês mandam uma pergunta para a gente via Instagram, ou eu vou deixar meus contatos no final da live, vocês podem me mandar por e-mail também, a gente dá um jeito de eu tentar responder essa pergunta, tudo bem? Bom, voltando, quando a gente fala do ciclo de vida do funcionário, né, e ter esse cuidado de olhar para a jornada como uma coisa única, como uma coisa só. Apesar de ele ter um recrutamento, passar por benefícios, dá para voltar para o slide anterior? Que eu acho que tem uma coisa também que eu acho legal falar. Não adianta nada o recrutamento e seleção ser fantástico, ser maravilhoso, você atrair candidatos lindos e você acha que são perfeitos para a sua empresa. Não adianta nada o recrutamento ser maravilhoso e aí no momento em que o primeiro dia dele na empresa, ele chega lá e aí não tem nada para ele, não tem mesa porque a empresa está crescendo e eventualmente não tem cadeira ou não chegou ainda a máquina ou o benefício dele, a comunicação é travada. Não adianta nada você ter uma experiência super bacana para logo em seguida, quando você lida com uma outra parte do processo, um outro subsistema do RH, por exemplo, ou não precisa ser o RH, pode ser uma outra área da empresa. Quando você lida com essa outra área, você tem uma experiência ruim. Fica desconexo. Quando a gente fala de pensar numa jornada única, justamente manter essa conexão, manter esse sentimento positivo que ele teve no recrutamento ao longo de toda a cadeia, ao longo de todo o ciclo de vida dele, ao longo do benefício, quando ele passa pelo processo de remuneração, quando ele passa pelo onboarding, quando ele está fazendo qualquer tipo de iniciativa de desenvolvimento e por aí vai. Acho que é legal a gente reforçar isso de alguma forma com vocês. Espero que tenha ficado claro. Projetar experiências genuínas, autênticas e personalizadas. É isso que importa. É esse o foco que a gente tem que ter. Porque o que vai mudar é o como você aplica esse mindset na sua empresa. Porque, como eu disse antes, isso vai depender do momento em que a empresa está e o que faz sentido para ela com relação a isso. O EX, a experiência do funcionário, ele não se resume a ferramentas, ele não se resume a ferramentas ou possíveis sistemas que você vai usar para aplicar. As ferramentas, elas vêm para apoiar e proporcionar uma boa experiência para o funcionário. O EX é a intenção do uso. Sem intenção, eu não tenho propósito. E sem propósito, eu não tenho importância. E aí, se eu não tenho importância, entra no rol das experiências ruins. Que eu tenho que me preocupar, por exemplo, que eu tenho que me preocupar em fazer porque o meu gestor mandou ou porque o RH está pedindo. Essa relação. O propósito ele tem que estar presente e conectado com as atividades diárias de todo mundo. Eu preciso entender por que aquilo é importante. Qual é o impacto que a organização, que a área vai ter se eu não fizer aquela atividade, se eu não estiver conectado com o propósito disso, com algo maior, eu perco a conexão. E não só perco a conexão, mas eu não vejo a importância de dar o melhor de mim. E como é que a gente trabalha com EX nas organizações? Você pode pensar de uma maneira mais pontual ou de uma maneira mais sistêmica. Ou seja, focar em um processo ou ter o EX como cultura da sua empresa. Como processo, você pode pensar em jornadas específicas. Por exemplo, você tem um alto índice de saída de mães que retornam da licença maternidade e com isso você está perdendo grandes talentos. Esse é um caso. E aí você usa a abordagem do EX para entender o que essa mãe está vivendo, quais são seus desafios, quais são as dores dela,
entender junto com ela o que pode ser feito para tornar esse retorno dela para a empresa mais confortável e saudável. A partir desse diagnóstico, desenvolve-se soluções alinhadas com a demanda real dela. E o grande diferencial é você testar e validar isso com os atores principais, que são as mães, que são as protagonistas desse processo, e os seus líderes, que participam e fazem parte do contexto que elas vivem, ali dentro da empresa. Então, essa abordagem ela pode melhorar em muito o seu índice de retenção de talentos em relação a esse público. Mas, certamente, você também vai ter... Pode ser que a sua empresa tenha problema de retenção com outros públicos, com outros tipos de perfil. E aí, você pode replicar esse processo para cada um dos grupos que forem mais críticos nesse ponto específico de retenção. E a partir do momento que você pensa nesse modelo como um guia para todas as ações do RH, isso começa a fazer parte da sua estratégia diária. Pode fazer. Qual é o primeiro passo para começar uma cultura de AX numa empresa? O primeiro passo... É que eu estou falando do processo. Pede para a pergunta é qual é o primeiro passo para criar uma cultura de X na empresa. É isso? Tá. Eu vou falar sobre isso. Eu estou explicando que você, o EX ele não se resume a só processo, ele não se resume só ao RH, é uma área de Employee Experience, mas ele também pode ser uma coisa mais macro, ele pode ser também uma estratégia de cultura. Vou pedir para a pessoa que fez essa pergunta segurar só um pouquinho, que eu vou dar esse passo a passo. Eu tento tangibilizar isso um pouco melhor, mas se a dúvida insistir, volta, beleza? Bom, então voltando. Então, primeiro você tem o processo, você pode pensar na jornada específica, resolver um problema específico que você tenha. Quando você usa esse modelo como guia para todas as ações que o RH tem em relação à empresa, isso começa já a fazer parte da sua estratégia diária, enquanto RH. Agora, quando todos na empresa, incluindo os líderes e C-level, pensam nesse processo como um guia para gerar uma melhor experiência para o funcionário e, consequentemente, para o seu cliente, então o EX passou a fazer parte do DNA da sua cultura, da sua empresa. Agora, para tangibilizar um pouco, para tangibilizar melhor esse processo de colaboração e co-construção com o usuário, que, por exemplo, eu dei o exemplo das mães que não retornam na licença maternidade. A gente usa a abordagem do design, ferramentas de design de serviço, para entender como é que é hoje a jornada dessa mãe. Então, vamos pensar que você está, para quem fez a pergunta, quando você quer... O primeiro passo para começar uma estratégia de X, você tem um problema. E aí, ao invés de você tentar resolver esse problema das maneiras que você já resolve, você se pergunta e você traz, por exemplo, você conversa com a gente e a gente tenta te ajudar a resolver esse problema. Como? No caso das mães. Eu vou entender hoje como é que é a jornada... Eu vou perguntar para você, eu vou querer entrevistar essas mulheres... Como é que é a jornada dela hoje, dentro e fora da empresa? Quais são os desafios dela? O que pode ser melhorado? O que pode ser transformado, incluído, excluído? Enfim, quando a gente começa a entender, quando a gente faz esse entendimento do qual é o contexto dela, mapeia esse contexto, a gente pode projetar uma possibilidade de uma nova experiência. Uma experiência que seja mais positiva. Portanto, o primeiro passo é entender e definir quem é a sua persona. O que ela precisa. Criar um mapa da jornada dela, dessa persona, e identificar os momentos que importam. E as oportunidades de melhoria dentro desses momentos. E aí, depois disso, você prototipa, você testa todas as ideias que surgem desse processo, que é um processo colaborativo, para ficar claro quem está envolvido nesse processo. Você decide.
né? Como diria o programa. Pode ser o RH junto com a área, junto com os gestores. Às vezes você pode trazer pessoas de fora, pessoas de outras áreas. Não precisa ser necessariamente não é só o RH envolvido. A gente traz outras pessoas para aglutinar essa solução. E aí, quando você prototipa e testa todas as ideias que surgiram, soluções possíveis para esse desafio, você leva e você testa isso com o seu usuário. Então, o último passo, que é a implementação da solução, esse passo ele só acontece pós-teste de usuário. Não existe solução, não existe implementação de solução sem ter sido testada pelo próprio usuário. Será que eu respondi? Não sei. Se a pessoa puder dar um ok ou não, seria legal, é um bom feedback. Mas eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, assim. É que não é receita de bolo, gente. Isso, a gente tem essa mania, né? Infelizmente, tem muita gente que, os 5 passos para o sucesso, ou, sei lá, hoje em dia você tem muito isso de passo a passo, como se fosse uma receita de bolo. Então, se eu sigo aqueles passos, dá certo. Não sei. Depende da cultura de cada empresa, depende das pessoas envolvidas, depende da genuinidade e da autenticidade que você está querendo trabalhar com aquilo. De novo, X é intenção. Você pode ser o craque em todas as ferramentas de design thinking, você pode ser o bambambam do design de serviço, saber todos os canvas, criar e fazer acontecer, mas se você não tem intenção, se a sua intenção ela não é genuína, não vira o bolo solo. Mas a pergunta que muitos de vocês devem também estar se fazendo é por que isso revoluciona a maneira de pensar e fazer a gestão de pessoas? Que foi uma das grandes chamadas que a gente fez para essa live, né? Se a gente entende o EX como um mindset, para que ele seja colocado em prática, a gente primeiro precisa mudar o foco de atuação do RH hoje. O RH, ele sempre foi o responsável por cobrar e cuidar dos processos para que as pautas relacionadas a pessoas fossem atendidas. Mas por que sempre teve que ser tão difícil? Por que ele sempre teve que correr? Por que ele sempre teve que fazer tanto esforço para isso acontecer? Se gestão de pessoas é importante, por que será que o RH ele sempre teve que correr atrás para garantir que isso de alguma maneira acontecesse e virasse e fosse relevante e fosse visto como estratégico? A intenção do RH ela é boa, porque ele quer, e isso não está em pauta, tá? Isso não eu não acho, a gente não acha o RH mal, a questão não é essa, isso não está em questão, isso não está em pauta. A questão é que, porque ele quer fazer o melhor ele sempre quer fazer o melhor para o funcionário dele, mas o problema é que ele, ao criar soluções, ao atender o funcionário dele, ele normalmente só usa ele enquanto referência para criar. Sabe, mãe, quando vê céu nublado, e aí só porque já olhou para fora da janela, viu o céu nublado, entope a criança de agasalho? Gente, parênteses. Eu sou mãe de uma menininha linda de 13 anos. E é por isso que muitos dos meus exemplos, eles são referentes à maternidade. Aqui, eu acho a maternidade um campo super fértil, traz possibilidades infinitas de cenários análogos e metáforas de fácil compreensão. Por isso que eu uso muito exemplos de maternidade, mas é isso. É que eu achava, eu percebi que estava meio over, né? Eu só falei de mãe, mas tudo bem. Fecha parênteses. O que eu quero dizer com isso? É que o RH, ao se posicionar como esse tipo de mãe, que está sempre querendo fazer o melhor para o filho, muitas vezes ele tem dificuldade em enxergar que o que é melhor para o seu funcionário pode não ser aquilo que pode ser o que ele acha que é melhor para o seu funcionário, não necessariamente é aquilo que o funcionário precisa. E no final das contas, o que é isso que a gente está falando? Do que a gente está falando, então? A gente está falando de empatia. O quão empático o RH é ao resolver um problema que um funcionário traz ou um funcionário tem. E aqui é a parte que eu me dou um soco no estômago, porque eu trabalhei como RH interno por quase 10 anos. E eu posso dizer que é muito pouco. O RH é uma área pouco empática. Ele geralmente não é uma área empática. E ouvir isso pode parecer estranho.
Mas vamos tentar resgatar um pouco o conceito de empatia. O RH ele pode ser extremamente proativo e atuante ao tentar resolver o problema dos seus funcionários. Mas a sutileza que reside nessa fala é onde está a grandeza da questão. Ele resolve sem envolver o funcionário, sem co-construir com ele ou validar as soluções que ele dá antes de implementar. Então, o exemplo disso é a pesquisa de clima. A gente está sempre pedindo para todo mundo responder, participar, ser honesto no feedback, mas ao invés de a gente envolver o funcionário para construir uma solução em conjunto com ele, a gente desenha o programa, a gente monta o treinamento ou o comunicado se colocando como referência única, entregando soluções a partir daquilo que eu acredito que o funcionário quer e que o funcionário precisa. E o pulo do gato está justamente aí. Se você se conecta com os seus funcionários e co-constrói com eles, valida a solução que você tem antes de implementar, cara, você já está fazendo, você já tá fazendo X de uma certa forma. Porque é mindset. Quando você já está a 10 casas na frente de outras empresas que para começar a construir uma cultura centrada em pessoas. É muito simples, é por isso que a Gelatina fala que é mais interessante começar a olhar de dentro para fora, porque a mudança começa com a gente, é uma mudança de mindset. E olha que maravilhoso, você não precisa gastar nada com isso, não tem investimento financeiro, é você com o seu olhar, mudar o seu foco de atuação, mudar o seu olhar para a organização, para o seu funcionário, perceber o contexto que você está inserido e tratar isso de uma maneira diferente. Entende? É muito complexo isso. Parece simples, mas é super complexo. Não é fácil. Eu posso falar que não é fácil. É difícil para mim até hoje. Porque é difícil. Empatia dá trabalho, gente. Empatia dá muito trabalho. Muito. Não é simples você mudar. A gente foi criado e a gente aprende as coisas, a gente tem uma educação muito rigorosa, tem que ser certo, tem que ser errado, é binário, é tudo muito binário. E não é assim, as coisas são extremamente complexas, as relações hoje são muito mais complexas do que no século passado. E a gente precisa levar isso em consideração, a gente não pode se esquecer disso. Mas por que empatia é um conceito tão importante? Porque é um dos pilares da abordagem do design. E sem ela é impossível você desenhar uma solução para alguém. Agora, mas para você poder começar a atuar de uma maneira um pouco mais empática, o RH precisa sair da sua zona de conforto. Ele tem que sair da cadeira, se levantar da sua cadeira, sair da sua área e conversar com os seus funcionários, experimentar a jornada do seu funcionário, escutar de verdade, com vontade e coragem, o que aquela pessoa, o que aquele funcionário tem para dizer. E aí tentar entender sobre a perspectiva dele e não a sua, né? E a partir daí entender o que motiva ele continuar fazendo tudo que ele vem fazendo. E também o que ele gostaria que fosse diferente. Mas pra gente... por isso que eu falo que isso é complexo, que não é simples. É muito fácil falar, é muito fácil a gente falar, mas dá trabalho, dá dor de cabeça. A gente trabalha já muito no automático, já vem muito fácil pra gente. A abordagem do designer... é por isso que eu falo que muda radicalmente a maneira como você faz e pensa a gestão de pessoas, porque a gente sai do nosso automatismo, né? E quanto mais rápido a gente absorver isso, tomar consciência de que a gente precisa fazer isso, a gente pode rever as nossas atitudes e os nossos comportamentos para mudar esse cenário mais rápido, né? E design, gente, design é isso. Design quando... O que é design para mim? Resumindo de uma maneira quase poética, é quando pessoas se conectam a pessoas.
Para entender a demanda do nosso usuário, a gente precisa se relacionar com ele. E a gente se esquece que uma das maiores habilidades do ser humano é a habilidade de se relacionar. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos do poder o poder que emerge quando a gente estabelece uma conexão genuína com uma pessoa. É transformador isso. Está sendo muito legal porque nos workshops que a gente tem feito, volta e meia sempre vem uma pessoa que, de uma maneira super generosa, agradece a gente porque a gente transformou o dia dela. Às vezes por uma coisa simples, porque a gente parou para ouvir ela. As pessoas são carentes disso. A gente a gente escuta muito essas frasezinhas prontas e essas imagens de Instagram, do tipo, em terra de WhatsApp, quem recebeu uma ligação é rei, né? Sei lá, é uma coisa assim. Mas o que eu quero dizer com isso é que está faltando conexão. E a gente sabe fazer isso. A gente só precisa querer, né? No final das contas, se a gente quer fazer inovação centrada em pessoas, elas só vão acontecer assim, quando ela é feita genuinamente por pessoas para pessoas. E eu queria finalizar dizendo que a Gelatina acredita que o futuro do RH é ser o centro empático das empresas e o gestor de pessoas o seu maior embaixador, que utiliza as percepções sobre as demandas dos funcionários para melhorar a sua experiência, para garantir a sua satisfação e aumentar, por consequência, o seu engajamento, a sua produtividade, retenção e, inclusive, os resultados financeiros das empresas. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para trazer um pouco mais para perto de vocês o tema. Eu fico agora aqui à disposição para responder eventuais dúvidas que possam ter surgido, que eu ainda não tenha, que eu não tenha respondido, ou dúvidas que surgiram com a minha fala. A Jaqueline perguntou como o EX pode contribuir com a sensação de pertencimento do funcionário. Jaqueline perguntou como que o EX contribui para a sensação de pertencimento do funcionário à empresa. Ai, gente, quase que eu derrubo. Enfim. Como? Uma boa pergunta. É um pouco do que eu falei no início. Quando a gente entende, quando a gente se propõe a construir o processo junto com o outro, a gente está dando voz a ele. E no que a gente está dando voz a ele, ele se sente importante, ele se sente ouvido, ele se sente relevante. Ele deixa de ser um número para a empresa, ele passa a ser alguém. Então, quando ele ganha essa voz, quando ele ganha esse poder, quando ele é empoderado dessa forma, é impossível ele não se sentir mais conectado com aquela empresa. Ela passa a ser dele também. Então, quando o simples fato de você dar voz ao funcionário, colocar ele como responsável e protagonista da experiência dele dentro do ambiente de trabalho, automaticamente ele passa a querer que aquilo dê certo, porque ele se torna corresponsável pelaquela ação. Foi? A Camila perguntou como que a Gelatina faz esse processo do EX. Como que a Gelatina faz? Bom, Camila, eu não sei se você acompanhou desde o início. Posso voltar o slide? Que eu acho que graficamente fica... eu vou voltar. Eu vou voltar para o passo a passo. Na verdade, de uma maneira bem prática, né? Tipo, óbvio que não se resume a isso. De novo, a Gelatina, primeiro ela precisa entender, vamos supor, a sua empresa convida a gente para trabalhar um tema que está sendo... que está sendo problemático para vocês. Então, a gente vai até a empresa, a gente entende, junto com o RH e as pessoas envolvidas nesse desafio, a gente define uma persona para o início desse processo. O que é persona? Que essa pergunta também pode aparecer logo em seguida. Persona não é quando você... transforma várias atitudes, você pega várias atitudes, comportamentos que fazem sentido para um grupo de pessoas e de alguma maneira representa
aquela parte da população da sua empresa. Então, quando eu penso, a persona não é que ela precisa necessariamente existir. A nossa persona é a Ana, que é a mãe que retornou de licença maternidade, se sentiu completamente desconectada da empresa e pediu para sair. Não significa que a Ana tem que ser uma pessoa de verdade, mas a Ana, quando a gente fala da Ana, a Ana carrega vários elementos que são reais, de mulheres reais que passaram por aquela situação e que sentiram aquela dor, que ouviram aquele determinado comentário, ou elas pensaram, elas sentiram alguma coisa. Então, conecta com um grupo de pessoas. A persona, ela se conecta com um grupo de pessoas. E quando você entende quem é a sua persona e define o que ela precisa, qual é a dor dela, e aí você mapeia essa jornada, fica mais fácil de você projetar uma jornada ideal. E aí, exceção de construção, a gente usa ferramentas de design de serviços, Canvas, uma série de Blueprint, uma série de ferramentas mesmo, mas para poder projetar essa jornada, projetar ideias, a gente prototipa, e aí a gente prototipa o que seria uma possível solução, testa algumas, normalmente a gente sempre fala para as empresas prototiparem pelo menos de 2 a 3 soluções, e isso também depende do tempo que a gente tem para desenvolver o tema, né? Quanto mais tempo a gente tem, mais maravilhoso e mais profundo o processo pode ser. Agora, se precisa ser rápido, não dá para ser tão profundo. E aí, depois que você prototipa a solução, você testa, que não existe, lembra, EX, a gente precisa não só co-construir, mas a gente precisa testar a solução que a gente está pensando em implementar. Depois do teste do usuário, depois de todos os feedbacks que ele te dá a respeito daquela solução proposta, é que você pode pensar no processo de implantação. E a gente consegue ajudar em todas essas fases. Óbvio que nem toda empresa contrata a gente para fazer tudo. Dá para a gente fazer só o início, só o final, e aí depende muito do objetivo, né? E qual ferramenta vocês utilizam para avaliar o impacto dessa implantação? Aí é uma pergunta que eu vou ficar devendo. Uma resposta que eu vou ficar devendo. A pergunta... Qual é a ferramenta que a gente usa para medir o impacto da aplicação? Não, pode falar, Amanda. Amanda sabe, gente. Amanda, por favor, me ajuda. Depende da solução. Não, concordo. Não, super depende da solução. Mas às vezes tem que criar a instituição da empresa. Às vezes já tem que... exatamente. Não, eu acho assim... Existem, hoje em dia, tem diversas ferramentas que você já consegue... a empresa ela pode ter para medir engajamento, para medir como que a produtividade das empresas. Uma ferramenta que eu particularmente gosto muito é o OKR. Só que nem toda empresa utiliza o OKR. Algumas empresas já têm alguns KPIs. O que a gente pode fazer, dependendo da solução e dependendo do formato, é ou construir junto um indicador de sucesso para aquela solução, do tipo, quais são indicadores que eu entendo que essa solução ela foi bem sucedida. Isso a gente pode construir junto com a empresa ou, eventualmente, ver o quanto que ela já tem indicadores que que possam dar resultado, que possam dar mostras de que foi bem sucedido ou não a solução para a empresa. E a Carolina perguntou, ficou com uma dúvida na parte que você falou de protótipo. Tá. Ela perguntou se, nesse caso, é um protótipo para cada funcionário. Se você pode dar um exemplo de um protótipo que não for claro para ela. Tá. A Carolina ficou com dúvida com relação a protótipo. Se é um protótipo por funcionário, ou como é que funciona, o que seria um protótipo. Não é um protótipo por funcionário. A gente pega... deixa eu voltar no exemplo da mãe. Quando a gente trabalha o desafio de um grupo. Então, eu entendo que eu estou trabalhando o desafio e estou propondo soluções para resolver esse grupo específico dentro da empresa. Ou
eu tenho um programa de estágio, eu quero reformular o meu programa de estágio e quero usar a abordagem do EX para pensar num programa de estágio. Por exemplo, quando a gente está na fase de prototipação, antes disso a gente tem o grupo, ele vai fazer uma sessão de brainstorm, a gente vai ter milhares de ideias, a gente vai fazer entrevista, a gente vai fazer pesquisa, enfim. Quando a gente começa a depurar todo esse levantamento que a gente faz, todas essas ideias que a gente começa a ter para possíveis protótipos, o que a gente faz? Não é que a gente prototipa para uma pessoa, a gente prototipa para aquele grupo. Eu vou prototipar, se eu estou prototipando uma solução para um novo programa de estágio, ou um novo dia, um novo primeiro dia do funcionário, eu estou prototipando para todas as pessoas que vão, a partir de agora, entrar na empresa. Então, eu testo com esse meu grupo. Mas isso não significa que, então eu só vou testar com quem é novo funcionário? Não, você pode testar também com funcionários antigos, ou funcionários que tiveram outro tipo de experiência no primeiro dia, ouvir os inputs deles. Então, não é que você prototipa para uma pessoa, você prototipa para um grupo e para um desafio que você enfrenta hoje dentro da sua empresa. E aí você pode ter soluções diferentes, por exemplo, você pode pensar o protótipo da solução pode ser um vídeo, a partir de agora a integração é sempre por vídeo, mas aí você testa, isso está resolvendo o problema daquele grupo, é isso que eles estão precisando, está conectado com a dor que ele está trazendo, a dor que ele sente no primeiro dia que ele entra na empresa. Puta, não tá conectado, cara, tá super conectado, é isso, então pronto. Agora, você pode, e é por isso que eu falo, dependendo do tempo que a gente tem, a gente não vai prototipar só uma solução, até porque se eventualmente ela não te trouxer essa sensação que ela realmente está respondendo à dor daquele grupo, fica uma experiência ruim, né? Mas a ideia é que a gente possa prototipar diferentes ideias, testar essas ideias e ver quais que fazem mais sentido, quais que respondem melhor às necessidades daqueles funcionários. Não tem problema, Sabrina, não tem problema. Não tem problema entrar atrasada, mas pode falar. Como mensurar o EX em empresas pequenas como startups, com poucos funcionários e processos mais informais? Na verdade, eu acho que assim, não tem um momento específico para você, essa empresa já pode começar a atuar com EX, essa empresa não pode. De novo, pega o caso do Airbnb, ele já começou com EX. É o momento que a empresa se encontra. Mesmo que os processos sejam informais, EX não é burocratização. E EX não precisa de muito investimento financeiro. É mindset, é intenção de uso. É como eu quero construir a cultura da minha empresa. Se eu quero realmente construir uma cultura centrada em pessoas, o que eu faço em primeiro lugar? Vou escutar elas. Como é que é o processo de recrutamento hoje na sua startup? Você tem input dos candidatos que passaram? Eles gostam do processo? Faz sentido? Se eles pudessem melhorar o processo, que tipo de input que ele dá, que tipo de feedback ele poderia dar para a melhoria do processo? Isso já é começar a desenvolver dentro da empresa uma cultura de EX. Então, dá para você começar pequeno, dá para você fazer, dá para você usar a abordagem do EX para processos pequenos, informais que sejam. Ele te ajuda a te dar uma visão um pouco mais única e te ajuda a ter um olhar mais cuidadoso para a experiência do seu funcionário. É isso. Essa foi a última pergunta? Tudo bem. Eu espero que as pessoas tenham gostado das respostas. Mas se não gostaram, gente, não tem problema. Me fala, me procura. Deixa eu botar aqui no último slide, que estão os meus contatos.
E aqui estão os meus contatos e aonde você pode encontrar a Gelatina, as nossas redes sociais, @GelatinaHub. E mais uma vez eu queria agradecer muito, muito, muito a todos vocês. Todo mundo que participou, todo mundo que assistiu. Obrigada mesmo, é super importante isso pra mim. E eu fico emocionada, é horrível isso, não sei lidar. Eu queria agradecer as minhas sócias maravilhosas que me ajudaram muito e todas as outras pessoas que participaram no backstage de fazer essa live acontecer. Muito, muito, muito obrigada.